O que é ser forte? Essa é uma pergunta que rodeia muitos dos principais personagens de One Punch Man. Em um mundo completamente povoado por super seres, sejam de natureza heróica ou de natureza monstruosa, é natural que muitos deles almejem o topo do mundo com sua força. E para se avaliar o nível de poder tanto de monstros como de heróis, existem os rankings específicos criados pela Associação de Heróis, uma associação privada financiada por alguns milionários que visa proteger os cidadãos dos monstros. A Associação de Heróis usa para medir o nível de poder dos monstros os níveis de desastres, os quais vão de nível lobo até nível deus. E como o nível deus é dado apenas aos monstros que ameaçam a existência da humanidade como um todo, esse nível é muito raro e dado apenas para monstros que realmente são muito poderosos, como o Lord Boros, por exemplo. E sendo assim, os heróis tendem a lidar mais com os níveis dragão para baixo. E para designar melhor um herói para cada missão específica, os heróis também são classificados em níveis. E apesar da associação usar coisas como influência, impacto na sociedade e capacidade de concluir objetivos, o principal critério para ser classificado é a sua força. No nível mais baixo da associação nós temos os heróis de classe C, os quais são subestimados e desprezados, sejam por monstros ou até mesmo por outros heróis. E em contraponto, no topo da associação, nós temos os classe S, os quais representam o mais alto nível dentro da associação de heróis. Eles são admirados e ovacionados tanto por civis como por outros heróis, e consequentemente são temidos pelos monstros. E por conta disso, a classe S é repleta em sua grande maioria por heróis egocêntricos e egoístas, que se importam muito mais com a glória e o reconhecimento do que de fato salvar as pessoas. Mas e se esses heróis extremamente fortes e orgulhosos tivessem toda essa força e orgulho quebrado? Se eles, que sempre estão no topo, fossem reduzidos a nada? Bem, foi exatamente isso que aconteceu durante o arco da guerra entre a Associação de Heróis e a Associação de Monstros, o qual é, sem dúvidas, o melhor arco de One Punch Man. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como os Classe S são a categoria de heróis mais frágil e quebrada que existe. O arco da guerra entre os heróis e os monstros, na minha opinião, é o que define o One Punch Man. Boas lutas, uma quadrinização fluida, painéis que te deixam impressionado e personagens extremamente cativantes. Cada personagem aqui tem seu peso e importância, mesmo ele sendo secundário. E dentre todos os personagens que aparecem nesse arco, o foco com toda certeza é nos Classe S e nos executivos da Associação de Monstros. O nível de poder de ambos é colossal e não pode ser medido por meios convencionais, mas por incrível que pareça, fica nítido que naquele momento os monstros eram sem dúvidas os mais fortes. Para que vocês entendam melhor, diferente dos heróis de classe A, B e C, que tem que se manter em atividade o tempo todo para sempre estar subindo nos rankings e ganhando mais reconhecimento, os classe S não precisam disso. Eles já têm todo o reconhecimento que precisam e apenas são chamados em situações de extrema importância. Seus status são tão grandes que, mesmo quando chamados, eles podem recusar e raramente sofrem algum tipo de punição ou de retaliação, visto o Dogman e o Metal Knight, que se recusaram a ajudar na luta contra a Associação de Monstros. Isso é porque talvez eles não sejam exatamente heróis, mas isso é uma história para outro vídeo. E sendo assim, por só lutarem praticamente quando eles querem, isso faz com que eles fiquem numa bolha onde eles são adorados pelos seus fãs e por seus aprendizes. Eles se colocam numa posição de conforto extremo, no qual eles não enfrentam desafios reais, mesmo possuindo capacidades sobre-humanas. E sendo assim, ao serem convocados para enfrentar a Associação de Monstros, era óbvio que eles sairiam de sua zona de conforto, tendo que enfrentar desafios reais. E você pode até se perguntar, como a Associação de Monstros seria capaz de sequer causar danos a seres como o Super Alloy Darkshine, que possui músculos densos e impenetráveis, ou o Zombie Man com seu fator de cura absurdo, ou até mesmo o Flash Flash, um herói que tem a sua velocidade como seu principal trunfo? Bom, é para isso que existem os executivos da Associação de Monstros. Os executivos da Associação de Monstros são os seres que possuem o nível de desastre dragão, e, por consequência, são os mais fortes da associação. Alguns deles foram responsáveis não só por derrotar os heróis, como por aterrorizá-los e até fazê-los duvidar de suas próprias forças e capacidades. Acho que o exemplo mais fácil para se começar a falar disso é, obviamente, o Darkshine após ele ser humilhado pelo Garou. O herói da classe S, o Super Alloy Darkshine, sempre foi muito fraco desde muito novo. Ele era tão magro que parecia estar desnutrido. Isso fez com que o mesmo começasse a treinar pesado, a fim de corrigir essa falha. O resultado foi um corpo realmente notável, um corpo com músculos tão grandes e brilhantes que lhe garantiram o status de rank 11 na classe S, o que fez com que aquele garoto magrelo de baixa autoestima desaparecesse, dando lugar a um homem inabalável e orgulhoso de seus músculos.
Mas é durante seu confronto com o Caçador de Heróis que seu orgulho foi quebrado, pois ao enfrentar o Garou, as suas expectativas eram que aquela seria uma batalha fácil, assim como todas as outras, uma luta a qual ele poderia facilmente controlar o resultado e quebrar o Garou. Mas o que vimos foi algo bem diferente. Após concluir que não importa o quanto ele batesse, o Garou não cairia, o herói começa a entrar em desespero. E após perceber que o Garou havia quebrado seu limitador e que o Caçador de Heróis não pararia de evoluir e de bater nele, o seu orgulho foi completamente quebrado. Os golpes do Garou eram poderosos, mas ainda assim não chegaram de fato a ferir o Super Alloy Darkshine. Mas simplesmente por perceber que seus músculos não eram o bastante para poder nocautear ou sequer matar o Garou, a mentalidade daquela criança extremamente fraca e sem qualquer tipo de aptidão física voltou. E mesmo posteriormente, após emergir para a superfície, ele se mostrar confiante novamente e ter supostamente recuperado seu orgulho após o discurso da My Mask e do Puri-Puri Prisoner, fica nítido que ele estava apenas se enganando novamente, ajudando os heróis a derrotarem a Psycho de uma forma conjunta, a qual não representava nenhum perigo real para ele, e posteriormente enfrentando as hordas de espermas negros, que quando divididos não chegam nem perto da real força que os mesmos têm quando se fundem. Não é à toa que ele é humilhado pelo Golden Sperm e acaba perdendo a sua confiança novamente, o deixando em um estado que causa sequelas até os dias de hoje. Mas se o Darkshine foi quebrado pelos músculos que o mesmo tanto estimava, com a My Mask o que foi quebrado foi o seu conceito de beleza, podemos dizer assim. O herói número 1 da classe A, a My Mask, o qual possui a força de um classe S, é notável não só por seu poder, mas por ser um idol ao mesmo tempo que é um herói. E sendo assim, não há nada que ele valorize mais que sua beleza extrema e seu senso de moda. E foi justamente por esse seu apreço à beleza que sua autoestima foi completamente quebrada quando mesmo teve que encarar o Führer Feio. Esse monstro é um executivo da Associação de Monstros e um dos monstros mais fortes em questão de força bruta. Mas não foi toda essa força bruta que destruiu a My Mask, mas sim a feiura incomensurável desse monstro. O Führer Feio é o terror em pessoa, em se tratando de aparência física. E eles dão a entender que ele nasceu desse sentimento de inferioridade justamente por ser feio. Talvez a feiura que causou toda essa monstrificação poderosa ao ponto dele ser um nível de desastre dragão. Por ter tanto apreço pela beleza, era impossível para a My Mask sequer olhar no rosto de seu oponente. Ele, que é, acima de tudo, um dos heróis mais orgulhosos da associação, se viu em tamanho desespero durante o confronto que ele foi até mesmo capaz de implorar pela ajuda dos outros heróis para enfrentar esse oponente horrível. E mesmo após emergirem para a superfície e pensarem que os executivos estavam mortos devido aos esforços da Tatsumaki, mesmo a My Mask se vê aterrorizado quando o Führer Feio aparece novamente. E o resultado é brutal, tanto em seu mental quanto em seu físico. Mas isso não é o acaso. Gyoro Gyoro, que é o conselheiro da Associação de Monstros, sabia muito bem a fraqueza de cada um dos heróis, principalmente dos Rank S, e por isso enviou cada executivo aos heróis, levando em consideração que cada um deles era um counter natural dos heróis, como é o caso do Atomic Samurai e o Black Sperm. Se a habilidade suprema do herói top 4 da classe S é cortar tudo a um nível atômico, então o seu oponente, o Esperma Negro, simplesmente se multiplicava através dos cortes. Não importava o quanto o Kamikaze cortasse, cada pedaço cortado gerava um novo monstro. E mesmo com o Atomic Samurai se mostrando confiante, dado o fato de que ele já tinha enfrentado monstros capazes de se dividir, e usando uma habilidade para tentar counterar o executivo da Associação de Monstros, ainda assim essas habilidades não superaram as capacidades do Black Sperm, com os mesmos se dividindo a ponto de espancarem um dos heróis e mestres mais fortes de toda a Associação de Heróis. Talvez se ele tivesse na posse da Espada do Sol, a história podia até ter sido diferente, com ele talvez podendo cortar o Black Sperm a um nível que ele não pudesse mais se multiplicar. Mas se o Atomic foi combatido com o counter natural de suas habilidades, no caso do Deus Porco foi literalmente uma batalha de habilidades equivalentes. O Deus Porco é o 8º no rank da classe S. E qual a sua habilidade, você me pergunta? Comer. Essa é a principal habilidade desse herói. Comer literalmente qualquer coisa é a especialidade do Deus Porco. Desde refeições comuns até monstros e pessoas, ele é capaz de comer qualquer coisa. E sabendo disso, o oponente escolhido para enfrentar o mesmo foi o Gums, um monstro extremamente forte, de apetite insaciável, que assim como o Pig God, come qualquer coisa que ele vê pela frente. Essa, inclusive, é uma batalha que não é mostrado tanto no mangá,
mas toda vez que ela aparece é meio esquisita, já que é uma batalha onde os dois estão tentando se devorar, eles estão disputando para ver quem vai devorar o outro, com o resultado sendo o Big God saindo extremamente ferido dessa luta. E assim como o Atomic Samurai, que só é salvo de ser morto pelos espermas negros por causa da Tatsumaki, o Deus Porco passa pela mesma coisa, também sendo salvo pela Tatsumaki. E isso se repetiu pela maioria das batalhas, tanto no subterrâneo quanto na superfície, seja com o Zombie-Man quase sendo desintegrado por completo pelo Imperador Mendigo, ou até mesmo a Tatsumaki, que mesmo sendo extremamente poderosa, teve dificuldades de lidar com a Psychos. Isso faz com que a moral dos Classe S abaixe bastante depois disso, e inclusive dá espaço para o surgimento de uma nova associação de heróis posteriormente, com um efeito maior sendo os seus psicológicos quebrados, já que o Darkshine até hoje não se recuperou do que aconteceu e recentemente está sendo superado em força pelos novos heróis que estão surgindo, ou até mesmo o Child Emperor, que perdeu sua confiança como líder dos Rank S. Isso mostra que toda essa arrogância que cobria a Classe S fazia com que eles se sentissem intocáveis, se sentissem literalmente deuses acima de todos. Basta ver o fato de que eles mesmos não se suportavam. Um sempre queria ser melhor que o outro, eles nunca cooperaram entre si e sempre tratavam uns aos outros mal, além de menosprezarem qualquer um que estava abaixo deles, como o fato de que muitos deles menosprezavam, por exemplo, a My Mask, simplesmente por ele ser um Rank A, apesar dele ter uma força que se compara aos Rank S. E o próprio My Mask também é um exemplo disso, já que ele também é extremamente arrogante, mostrando que, com exceção do Bang, o Blast e o King, todos os heróis ali se importavam muito mais com seus egos, com sua imagem, do que com de fato salvar as pessoas, ajudar os cidadãos e protegê-los dos monstros. Além de que, no fim das contas, isso mostra também o quanto os monstros de nível dragão são mais fortes do que aparentam ser. A nossa impressão ao ler One Punch Man é de que os Rank S seriam qualificados apenas para poder enfrentar os nível Deus. Qualquer coisa abaixo disso seria muito fácil para ele. Mas nesse arco nós vimos como os monstros podem ser terríveis, já que esses mesmos heróis orgulhosos e egocêntricos tiveram que pela primeira vez cooperar entre si e se unirem, simplesmente para poder erradicar os executivos da associação. E mesmo assim, boa parte deles quase morreu, mostrando que seja os executivos ou até mesmo seres como o Garou, que desafiam a lógica, podem facilmente superar um Classe S quando tem força o suficiente, mostrando que essa classe de heróis não é tão intocável como muitos pensam, e nos fazendo valorizar muito mais os heróis de classes inferiores, que realmente se importam em salvar as pessoas, como o Cavaleiro Sem Licença, um herói do rank mais baixo da associação de heróis, mas ao mesmo tempo o mais honrado de todos, que, diferente dos Classe S, não se importa com sua própria imagem ou com coisas do tipo, mas sim em proteger os demais. E ainda assim ele não é tão valorizado quanto esses Classe S, e não é tão ovacionado como os mesmos. O que, como eu disse, vai dar mais espaço ainda para Neo Heroes agora, já que eles estão vindo com uma proposta completamente diferente da associação de heróis. E se essa confiança na associação de heróis quase foi quebrada, com os heróis quase sendo mortos pelos executivos, a Neo Heroes vai fazer de tudo para capitalizar em cima disso, dando cargos de destaque para heróis que não são valorizados, como o próprio Main Rider, e prestando talvez até um serviço mais eficiente que a própria associação de heróis. No fim das contas, todos esses confrontos só mostram o quanto a Classe S é a classe mais problemática, quebrada e frágil de todo o verso de One Punch Man. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Esse é meu arco favorito de One Punch Man. Acho que é o arco favorito de qualquer um que leu One Punch Man, né? Aqui os níveis de poder chegam a um patamar absurdo. O desenho do Murata aqui é excepcional, é fora do comum. O Murata é, sem dúvidas, um dos melhores mangakas que a gente tem atualmente, se não o melhor, né? O cara é versátil e sabe fazer cenas de batalha muito fluidas. Então esperem muito mais vídeos de One Punch Man, até porque o nome do canal faz referência literalmente a um personagem desse mangá, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!